Agora, ainda aqui em São Paulo, o ministro Fernando Haddad isentou o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, da responsabilidade pela alta da Selic a 15%. Criticou esse impacto e disse que essa decisão foi tomada ainda quando Roberto Campos Neto estava participando do conselho em Matheus Dias. Bem-vindo. Pois é, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa foi uma fala do ministro Fernando Haddad, quando ele deu uma entrevista ontem. Ele disse que está, sim, incomodado com essa alta da Selic de 15%, disse que isso torna o país muito restritivo, as movimentações financeiras muito limitadas, mas ele isentou o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dessa culpa. Ele disse que a culpa é da gestão anterior, quando o Campos Neto era o presidente do Banco Central. Ele disse ainda, abre aspas, que é como se tivesse estabelecido uma contratação futura da taxa de juros. Ele falou em relação à gestão anterior. Ele que se posicionou em uma entrevista, agora que também é um momento muito importante, né, Evandro? Isso porque hoje é votada a alta do IOF também, que foi discutida bastante nessas últimas semanas. O ministro Fernando Haddad disse que seria uma proposta relevante ao país para tentar organizar as contas públicas, atingindo apenas a classe alta, para tentar manter direitos sociais à classe dos trabalhadores. Esse é um momento, então, bem importante. A taxa de juros está muito alta, 15%. É a maior taxa de juros desde 2006. Então, agora, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se posicionou, isentando a culpa do atual governo. Disse também que ontem ele se reuniu com o presidente Lula, se reuniu também com Gabriel Galípolo. Eles estudam novas formas de movimentar o mercado brasileiro. Não deu detalhes sobre quais serão as alternativas, mas falou que o setor, né, da construção civil tende a crescer bastante, é uma aposta deles, eles que se reuniram ontem e podem apresentar novas propostas em breve, caso essa proposta do IOF também seja recusada, que é o que se espera que aconteça hoje, né, Evandro? Sim, obrigado, Matheus Dias, um abraço para você. Piperno, você acha que já chegou a hora do ministro Fernando Haddad deixar Roberto Campos Neto ir? Partir? Claro que sim. Esquecê-lo? Deixá-lo descansar? Desapega, né? O tempo passou. Veja, Roberto Campos Neto... Está parecendo um encosto segurando nos pés de Roberto Campos Neto. A mão gelada à noite chega no pé da pessoa deitada na cama e só pega bem de levinho assim, ó. No fim do ano, bem no finalzinho da gestão Roberto Campos Neto, eles foram muito claros que a taxa Selic teria 3 aumentos sucessivos de 1%. Primeiro... 2. Hã? 2 aumentos. Não, foram 3. Um no final do governo dele e mais 2 depois. Então isso já estava contratado. Perfeito. Depois disso, a Selic aumentou mais 2 vezes, inclusive 0,25 agora. Não me parece que o Roberto Campos Neto tenha palpitado em relação a esse último aumento de 0,25. Que veja... Também... E, assim, e seria injusto jogar a responsabilidade para Roberto Campos Neto, assim como seria injusto também jogar a responsabilidade apenas para Gabriel Galípolo, porque não é o presidente do Banco Central que vai lá e fala o seguinte: estou assinando aqui uma taxa Selic de 15%. Você tem um comitê, você tem o Copom que vai lá com vários diretores, mais o presidente do Banco Central, faz uma discussão baseada naquilo que vários setores do mercado financeiro vão e identificam e sinalizam. A partir disso, você toma uma decisão. Então, seria injusto para qualquer um, né? Não dá para você responsabilizar apenas uma pessoa, dizer que um presidente é responsável por isso. Perfeita a tua análise. E uma outra coisa. Então, se não tem muito o que dizer numa hora dessa, evita esse tipo de comentário que não é bom, não é inteiramente verdadeiro e pula esse assunto. Vamos discutir outros temas, né? Fala, Gani. Não é uma decisão monocrática, né? Você vai lá e pronto, 15%. Não é assim. Além do que o Segré trouxe aqui, a lembrança, né, de que os aumentos, e o Piperno também corroborou, já estavam contratados, ou seja, 2 aumentos, depois os que vieram adicionalmente, esses 2, não tem nada a ver com isso, isso não estava contratado. Além disso,
Foi mais do que isso, Evandro. Esse aumento de 0,25 pontos percentuais não estava esperado pelo mercado, não estava precificado, nem na curva de juros e nem no boletim Focus. Ninguém estava esperando. Então, por que iriam aumentar se não havia essa necessidade? Se o mercado concordaria com o patamar de 14,75%? Não faz sentido. Então, mostra que o Banco Central, felizmente, agiu de maneira técnica. E não só isso, a ata foi dura. A ata cobrou, né, Segré? A ata cobrou responsabilidade fiscal do governo federal. Como sempre. Fala, Gustavo Segré. Sempre está cobrando fiscal e está dizendo, inclusive, estamos tomando uma medida monetária, uma política monetária restritiva. Quando restringe o consumo e naturalmente vai restringir o crescimento econômico também. Mas o governo está acelerando, de novo, testosterona, injeção na vena, whey protein, todas aquelas coisas que te fazem que a economia seja um monstro gigantesco. Aí a arrecadação aumenta. O Banco Central tem que ir com uma política monetária colocando freio. Em novembro de 2024, espero que a memória não me falhe, estava 11,25 a taxa Selic. Aí na reunião de dezembro, e eu acho que foi uma negociação em que Campos Neto aceita, e isso estou falando apenas por pura suposição, aceita dizer, se eu não coloco na ata, que já tenho especificada dois aumentos pela frente, vai sobrar para você, Gabriel Galípolo, esses aumentos. Então vamos fazer o seguinte, eu te dou uma força, já colocamos que vai ter 2 aumentos pela frente e você aí vai regulando. Então aumentou 1 ponto na reunião de dezembro, 1 ponto na reunião de janeiro, 1 ponto na reunião de março. E aí parou. O que tinha sido negociado parava por aí. Aí veio a reunião de maio, 0,5. Campos Neto? Não, Gabriel Galípolo. E ele explicou, junto com a ata daquela época. Meninos, estamos gerando que o Conselho Monetário Nacional determinou que a meta por inflação é 3%. Com mais 1,5% para cima, dá 4,5% no pior dos casos. Estamos acima de 5%. Então temos que continuar colocando medidas monetárias restritivas. E aí vem o segundo, junho, 0,25%. Aonde que entra Campos Neto nessa colocação? Mas já sabemos que a culpa, se não é do Campos Neto, é do Bolsonaro. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia, hein? Mas é muito alto mesmo, né? Os juros no Brasil de 15% é uma taxa altíssima, mas é necessária. O Banco Central, ele é muito competente, ele tem um corpo técnico muito competente, muito bem avaliado, né? E que assessora os integrantes do Copom. Para ter uma ideia, 7 dos integrantes do Copom são indicados por Lula, foram indicados pelo presidente Lula, né? O próprio Galípolo é do governo, um homem de confiança de Fernando Haddad, fazia parte do Ministério da Fazenda, né? E foi indicado por ele. E chegando lá, ele viu os argumentos técnicos e vem acompanhando esta posição de Campos Neto desde quando era diretor, né? Havia uma coerência e há uma coerência nessas taxas de juros. Há uma incompatibilidade com o que fala o governo em termos de ajuste fiscal, em termos de rigor fiscal, com o que está na prática. Então, assim, já que não tem esse apoio, o Banco Central tem que pesar na ferramenta que tem, que é exatamente a taxa de juros. Agora, não dá para culpar Campos Neto, até porque o Galípolo já vem há muito tempo acompanhando essa situação, desde quando ele era diretor. E o presidente do Banco Central não é ditador do Banco Central. Ninguém vai para o Banco Central nomeado para ser o ditador do Banco Central. Lá existem técnicos, avaliações consistentes para se chegar a essa decisão. É só analisar a ata. Toda a ata de todo mês ela é muito bem argumentada e mostra exatamente o porquê de cada decisão. O Campos Neto ainda está na fase ali de quarentena e depois vai para o mercado, aí ele pode continuar falando o que quiser, mas ele tem apoiado o Galípolo, até porque trabalharam juntos e no mesmo sentido. Piperno, eu vi que você discordou de parte da fala ali do Zé Maria Trindade sobre a necessidade da taxa Selic. Por quê? O Zé, por exemplo, ele toca em algo extremamente importante, que é em relação à qualificação do corpo técnico do Banco Central. E é verdade mesmo, técnicos de primeiríssima linha, a ponto, por exemplo, desses personagens terem sido os responsáveis pela criação do PIX.
Isso é uma obra do corpo técnico do Banco Central. Por isso são tão assediados também pelo setor privado. E, aliás, o Roberto Campos Neto chamava a atenção, enfim, o Galípolo falou outro dia de que esses técnicos estão indo embora. O setor privado está levando essa turma e o Banco Central não tem como competir em relação a salários. Agora, a inflação do Brasil caiu já por 3 meses seguidos. Ela continua em curva de queda. Daqui a pouquinho, a taxa de juros do Brasil, ela vai ser, a Selic, ela vai ser de mais ou menos 200% acima do que tem a inflação. Isso é um case mundial. O Brasil realmente está exportando novas tecnologias aí de controle de inflação. Fala, Segré. E não consegue controlar, porque se fosse apenas pela taxa de juros, tá caindo, seria muito mais. Mas está caindo na escada. E a taxa de juros está subindo pelo elevador. Mas eu gostaria de dar um exemplo. Quando o Milei assumiu, a taxa de inflação desse mês, dezembro de 2023, foi de 25,5%. Opa! Que foi? Milei assumiu no dia 10 de dezembro. Tá bom. A inflação vinha na casa dos 2 dígitos, mas em 10, 12. Aí quando o Milei assume no dia 10, há aquela liberação de preço, aí sobe de 10, 12 para 25. Foi a liberação única do tipo de câmbio. Exatamente. Não tem problema, não tem problema. Pode considerar o número que você quiser. Taxa de juros naquele momento 133%. Mas era uma inflação superior a 200 e pouco. Ou seja, a taxa de juros em termos reais era negativa, estava por baixo da inflação. Diminuiu 5% o gasto público, 5 pontos do PIB o gasto público. Fazendo uma equivalência com o Brasil, seria como se cortasse 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais de gasto público. A taxa de inflação começou a cair. Estamos agora em 1,7%, 1,5%. Quanto é a taxa de juros hoje? Menos de 30%. Porque tem a ver com o gasto público. O governo não consegue entender isso. Se você controla o resultado fiscal, tudo melhora, tudo melhora. Mas o governo é teimoso, não entende nada de economia e faz aí, saindo coisa. Me fala uma coisa, está aumentando o déficit fiscal do Brasil? Qual? Porque tem vários. Quero o real, tá. O real está aumentando, sim. Tá. Aquele que vem depois, não, me dá um crédito extraordinário para pagar INSS, me dá um crédito extraordinário. 40 bilhões de reais dos pagamentos de precatórios não entra na conta, mas entra na dívida. Por isso, cada dia mais, eu assino embaixo o comentário de Alan Gani. Olha o déficit nominal, olha o crescimento da dívida. O fiscal é mentiroso. Mentiroso. Esses 40 bilhões de reais dos precatórios, desse ano eles não foram pagos ainda. Serão. Não entra na conta. Não entra na conta. 40 bi não entrou. Tá bom, mas eles não foram pagos ainda. Então ainda não entrou. Então... Não, mesmo pagando, não entra na conta o déficit. Tá bom, mas aí tá o negócio. Eles vão ser... Não, porque eu quero voltar naquilo que seria o real, aí que vocês argumentam que seria o real. Isso vai ser pago no segundo semestre. Então, isso ainda não entrou. Então, nos últimos 12 meses, você sabia que o Brasil já está com superávit de 30 bilhões de reais? Mas que maravilha. Eu gostaria de ver o final do ano. Essa é a conta que vale. Até aqui, é como se uma empresa te dissesse, em janeiro, pô, tô vendendo um monte de coisa. O que você vende? Sorvete. Tá, então vai vender sorvete em junho, a ver julho, a ver se vai vender... De junho do ano passado a maio desse ano, 12 meses, está com superávit. Tá bom, se isso te faz feliz, para mim tá mas tudo você bem. sabe que, tudo bem, você está pagando o precatório, mas uma parte não é contabilizada. Não entra, 40 bilhões não entra. Isso valeu para o Bolsonaro e vale para agora. Não. Uma parte não é contabilizada desse gasto. Aí se tiver que pagar INSS, já tem crédito essa parte não foi paga ainda. Não, mas mesmo que seja paga, no cálculo do primário não entra. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é que a gente está até falando do que seria o gasto real. Esse gasto real ele vai acontecer, ok, porque isso não vai acontecer, não vai entrar nesse bolo, mas de qualquer forma ele ainda não foi depositado. O Piperno, você viu a previsão da instituição fiscal independente? Dentro do Senado? 100% de dívida pública em 2030 e 124,9% em 2035. Você viu isso aí? Só uma pequena pergunta. Eles estão acertando nos últimos tempos? Não sei, a dívida é a trajetória ascendente. Você sabe que todo dia a gente está tendo manifestações aqui do nosso tourinho, Pablo Spyer, com o movimento de mercado, mas antes dele entrar com as informações,
Bem-vindo, Torinho. Tudo bem? Como é que tá, Cirete? Eu quero aproveitar que a gente está nessa discussão do Banco Central e ouvir a tua avaliação sobre essa fala do ministro Fernando Haddad de que Roberto Campos Neto teria sido o responsável pela situação que nós estamos vivendo agora por ter contratado essa taxa básica de juros enquanto ele ainda integrava o Conselho. Eu acho que a gente tem que lembrar que na última reunião do Roberto Campos Neto, quando ele presidiu o Banco Central, o Galípolo atuou, né, como protagonista da reunião. Né? Foi ele que contratou as duas altas para se proteger dos ataques dos petistas, né, do governo que estavam atacando o Roberto Campos Neto. Então, a gente tem que lembrar que foi ele que contratou essa alta para se proteger. E que o Banco Central tem agradado pela rigidez técnica que tem atuado para combater a inflação, né, para combater a alta dos preços. Assim, o Banco Central, né, eles contrataram essas duas altas, mas essas duas altas já passaram, né, já subiram mais outras duas, né, e o Banco Central tem votado de maneira unânime para a alta de juros, né? Ou seja, então, não há nem divergência ali na escolha. Não há divergência, então, e está agradando o mercado, né? O mercado está confiando nesse Banco Central que está lutando contra a inflação. Agora, Langani, eu quero perguntar para você, na visão do Piperno não existem mais motivos e principalmente não existiam nessa última decisão para se elevar ainda mais. Agora eles estão indicando que o ritmo da alta vai parar ali. Mas você entende que a economia dá demonstrações de que essa decisão foi equivocada ou não? Olha, talvez se mantivessem 14,75% ao ano, não faria tanta diferença. Talvez se eu estivesse lá, não teria votado pelo aumento. Agora, o que está faltando, por que a grande pergunta, Evandro, a gente tem um patamar de taxa de juros muito elevado, só que a inflação acumulada em 12 meses cede de maneira muito lenta e as expectativas de inflação continuam deterioradas. E a pergunta é, por quê? A resposta é pelo elevado gasto público, porque a política monetária está trabalhando em dobro, porque a política fiscal está ultra expansionista. Então é por isso que os juros têm que ser muito altos para compensar essa política fiscal, que piora o risco, que pressiona a demanda do país acima da capacidade de oferta, trazendo inflação, piorando as expectativas inflacionárias. É o caminho do Milei, que o Segré bem descreveu aqui. É o caminho do Milei, é a rota do Milei, Piperno. Piperno não fez cara de crente porque você estava falando, não. Fala, Piperno. Quanto a esse negócio da rota do Milei, você sabe que o mercado lá na Argentina previa, inclusive, para esse primeiro trimestre, um crescimento do PIB que foi mais ou menos o dobro do que o número O real foi a metade do projetado. Exatamente. Sim, exatamente. Ou seja, o mercado, né? Eu diria para você que ele não tem assim uma espécie de toque de Midas e também ele não lida com ciência exata muitas vezes. Né? Mas pergunta ao mercado, a quem quiser que seja, o que ele prefere? Se um crescimento anabolizado da economia ou um controle de inflação rígido? Vai ver o que te responde. Vale dizer também que o Banco Central de Lula, com 7 membros indicados pelo Lula, desses 9 que têm direito ao voto, tem criticado, né, o esmorecimento do governo sobre as reformas estruturais. Tem criticado abertamente, né?